A localização dos elementos da tabela periódica é feita a partir da distribuição eletrônica. O hidrogênio com número atômico 1, o S1, o hélio com número atômico 2, um S2, o lítio com número atômico 3, um S2, 2S1, o berílio, um S2, 2S2, o boro, um S2, 2S2, 2P1, e assim por diante. À medida em que vamos preenchendo os subníveis por ordem crescente de energia, os elementos vão sendo localizados na tabela periódica, de tal maneira que sucessivamente ocorre o preenchimento dos respectivos subníveis. E nós vamos tendo a localização dos elementos na tabela periódica de acordo com o seu preenchimento. Um S2, 2S2, 2P6. No único contato é a configuração do neônio mais 3S1. Configuração do neônio 3S2. Configuração do neônio com gás nobre 3S2, 3P1. Configuração do neônio 3S2, 3P5. Neônio 3S2, 3P6. Completei mais uma camada. Aqui é um gás nobre, o argônio. A partir do próximo, posso escrever configuração do argônio 4S1. O cálcio, configuração do argônio 4S2. Muito bem. Para verificar, todos os elementos como o grupo 1A terminam em S1, o hidrogênio, o sódio, o potássio e assim por diante. Quem está no grupo 2 termina em S2. Quem está no grupo 13, S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. Lá no laboratório por 20 foi até 4S2, depois começou 3D1, 3D2, 3D3. Aqui no meio da tabela, então, tem os elementos de transição. Os metais de transição têm um subnível de maior energia, sendo um subnível B. E, obviamente, se fizermos a distribuição até chegar no 57, vai começar o preenchimento do 4F. Os elementos daqui, os lantamidas, é 4F1 até 4F14, e depois 5F1 até 5F14. Tem o bloco S, bloco P, bloco D, bloco F. Essas distribuições eletrônicas conferem determinadas características aos elementos. Os elementos do grupo 1A ou família 1 são os metais alcalinos. Tá? No caso da tabela periódica aqui, então, eu estou vendo que eu tenho camadas, número de camadas, e é dado pelas filas horizontais, os grupos, filas verticais. Os grupos ou famílias sempre eu tenho propriedades semelhantes. Nos períodos, eu tenho o mesmo número de camadas ou de níveis eletrônicos. Entre as famílias importantes, eu tenho aqui os elementos representativos, são aqueles que terminam em S ou terminam em T. Em várias tabelas você pode encontrar com grupos A. Se não é 13, 14, 15 até 18. A família do grupo 1A
O grupo 1 são os metais alcalinos. O grupo 2, os metais alcalinos terrosos. São importantes também, lá do outro lado da tabela, o grupo 0, aqui os gases nobres. Os gases nobres, que são elementos estáveis. Esses elementos têm a última camada completa. Tem 2 no subnível S, 6 no subnível P. Tem 8 elétrons na última camada e são elementos bastante estáveis, que não se combinam com outros elementos. São aqueles únicos que eu consegui encontrar na forma monoatômica. Os halogênios têm 7 elétrons na última camada, 5 no subnível P e 2 no S. Os calcogênios têm 6 elétrons na camada de valência, 4 no subnível P e 2 no subnível S. As outras famílias aqui dos elementos, elas não têm nomes especiais aí. No 3 a família do boro, no 4 a família do carbono, no 5 a família do nitrogênio e assim por diante. Os elementos aqui do meio da tabela são os elementos de transição e os lantanídeos e actinídeos aqui embaixo. Para localizar um determinado elemento, então, basta verificar a sua distribuição eletrônica, que aqui no grupo 1A e 2A, bloco S, aqui no grupo 3A, grupo 0, bloco P, e aqui no meio da tabela, o bloco D. Objetivamente, vejamos, por exemplo, do cloro. Aí, o período em que se encontra na tabela é a camada de valência, ou aquela que tem maior número quântico principal. O número de elétrons na camada de valência indica qual é a família. Os elementos, se eles estiverem terminados em S ou P. Se estiver em subnível D, é outra história. Aqui, o cloro termina em 3P5, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 17 elétrons distribuídos nos subníveis. Eu tenho a terminação na camada de valência 3S2, 3P5. Tem 7 elétrons de valência, portanto ele pertence ao grupo 7. Por terminar em S ou P, um elemento representativo, então seria de família A. Elementos representativos. O número de elétrons da última camada é igual ao número de seu grupo na tabela periódica. Quando o elemento é de um grupo D, tem que lembrar que tem S2 e o subnível D também. Então é o número de elétrons do subnível de maior energia somado com o número 2 da camada de valência. No caso do ferro, a sua distribuição é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lembra que aqui, por ordem crescente de energia, primeiro 4S e depois o 3D. Então, eu tenho, no subnível de maior energia, 6 elétrons. Somei esses dois aqui, vai me dar o número do grupo. Como é um elemento de transição, cujo subnível de maior energia é um subnível D, ele pertence a grupos B da tabela. Ou simplesmente somei os dois aqui do número do grupo. Tá? Nesse caso, grupo 8 ou 8B. Quando a soma é 8, 9 ou 10, é grupo 8B. Se for 11, grupo 1B, 12, 2B. Ou simplesmente a soma já está me dando a nova denominação da tabela periódica sem a divisão em grupos A e B. A tabela está assim, então, né? Os elementos do bloco S são os metais alcalinos e alcalinos terrosos, são representativos. Os elementos do bloco P é o grupo 0, onde tem os gases nobres, tem um grupo de não metais, onde tem os halogênios, o grupo 7 ao 17, os calcogênios, nitrogênio, fósforo, carbono, e também alguns metais aí, do 3A até o 5A aqui. Né? Esses elementos,
semimetais e alguns metais. São todos elementos representativos, que têm como subnível de maior energia um subnível P, desde P1 até P6. Vou contar aqui de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. São todos elementos representativos do bloco P. Os elementos que terminam em D, desde D1 até D10, são elementos de transição. Geralmente são os metais e é o conjunto de elementos mais numeroso da tabela periódica. Além dos metais de transição, tem os elementos de transição interna, que são os lantanídeos e actinídeos, cuja distribuição eletrônica termina em E. Então, aqui tem bloco S, bloco P, bloco D, bloco E. Os metais são os mais numerosos, aproximadamente 85 metais na tabela. Essa configuração já. Por que chama de tabela periódica? Tabela periódica porque algumas propriedades variam periodicamente à medida que aumenta o número atômico. Conforme muda de período, muda, então, a configuração de uma determinada propriedade. Ela aumenta e diminui à medida que aumenta o número atômico. A primeira propriedade periódica interessante é o raio atômico. O raio atômico é a meia distância entre dois núcleos. Para dois núcleos atômicos, esse é um diâmetro atômico, o raio atômico é metade dessa distância. Na tabela periódica, à medida que aumenta o número de camadas, o elemento vai ficando maior. Quanto maior o número de camadas, maior o tamanho. Então, numa mesma família, aumenta o raio atômico de cima para baixo. Aumenta o número atômico, aumenta o raio também. E no período, o raio atômico varia da direita para a esquerda. Para o caso de ter o mesmo número de camadas, quanto maior for o número atômico, maior é a carga nuclear, maior é a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons periféricos. Portanto, quanto maior o número de prótons, quanto maior a carga do núcleo, em tamanho, a distância dos elétrons até o núcleo será menor. Portanto, aumenta da direita para a esquerda. Descendo no mesmo grupo, aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho do átomo. E quanto maior o número de prótons, maior é a atração que é exercida sobre os elétrons. Outra propriedade periódica é a energia de ionização. Energia de ionização, ionização quer dizer se transformar em íon. Para se retirar um elétron da eletrosfera, é necessário fornecer energia. Quanto maior a quantidade de energia que for necessária para retirar um elétron, maior a sua energia de ionização. Geralmente, deve pensar que a energia de ionização ela se comporta de uma maneira semelhante ao raio atômico. Quanto maior for o átomo, mais fácil é retirar um elétron. Quanto menor for o átomo, mais próximo esse elétron estará do núcleo, mais difícil, então, será retirar o elétron. Eu preciso fornecer mais energia. Para os átomos grandes, a quantidade de energia necessária para retirar um elétron é pequena. Para os átomos pequenos, a quantidade de energia será grande. A energia de ionização, depois que eu retirei o primeiro elétron, ela aumenta muito ainda mais. Por quê? Porque o núcleo passa a exercer uma atração mais intensa sobre os elétrons sobrantes. Vai ter mais prótons do que tinha elétrons. Então, a primeira energia de ionização necessariamente é sempre menor do que a segunda energia de ionização, do que a terceira energia de ionização. Entendendo que primeira, segunda e terceira é a energia necessária para a retirada do primeiro, segundo e terceiro elétron.
A energia de ionização, conforme falei, que é oposto ao raio, ela varia de baixo para cima na tabela e da esquerda para a direita. Essa equação representa a energia de ionização. Você tem um átomo neutro com carga zero. Ao receber energia, e se transforma em um cátion. Esta quantidade de energia é denominada energia de ionização. É colocada no estado gasoso para garantir que toda a energia serviu apenas para retirar o elétron e não para fazer nenhuma mudança de estado. Eletronegatividade é a atração exercida por um átomo sobre os elétrons, com qual está ligado. De tal maneira que eletronegatividade é a força com que o átomo atrai os elétrons em determinada ligação química. Quanto mais intensamente os elétrons estiverem ligados em determinada ligação química, maior a eletronegatividade. A eletronegatividade varia também de maneira oposta ao raio atômico. Tá? Ocorre que os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada têm tendência a perder elétrons, porque não são estáveis. Quem tem configuração de gás nobre, ele já tem a tendência é buscar a configuração de gás nobre. Então, quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada não quer perder de jeito, ele quer ganhar mais elétrons, trai mais os elétrons de uma ligação. Átomos grandes em relação a átomos pequenos também têm a mesma configuração. É mais fácil o núcleo atrair mais os elétrons que estão mais próximos. Então, quanto menor é o tamanho do átomo, maior é a sua eletronegatividade. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é semelhante ao caso da eletronegatividade, porém, aqui é a energia que um átomo libera ao se transformar em um ânion gasoso, ao receber um elétron. Se ao receber um elétron ele fica mais estável do que era anteriormente, ele libera uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia reflete a estabilidade. Quanto maior a energia liberada, maior é a afinidade eletrônica. Os elementos dos grupos 7A, 6A, 5A que querem completar a sua última camada têm mais afinidade eletrônica do que os elementos do grupo 1A, 2A, etc. Os metais têm pouca afinidade eletrônica, os não metais têm grande afinidade eletrônica. Então, entendendo o raio, é possível já se verificar que a afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização têm variação oposta ao raio. O volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos, estado sólido. O volume atômico aumenta à medida que aumenta o número de camadas e varia do centro para as extremidades. Isso foi determinado experimentalmente. Os elementos que estão no meio da tabela têm menor volume atômico por unidade de massa, portanto, eles terão maior densidade. Densidade é a razão massa e o volume ocupado por determinado elemento. Quanto menor o volume para a mesma massa, maior a densidade. Portanto, a densidade varia das extremidades do centro. Quanto mais juntinho, mais do centro, mais densos são os elementos. Para a gente ver se fixou alguma coisa, veremos agora no próximo vídeo alguns exercícios.